Em 1968, foi produzido nos Estados Unidos um filme de ficção científica denominado O Planeta dos Macacos, baseado em livro homônimo do escritor francês Pierre Boulez, cujo enredo se baseia na experiência de um astronauta que acidentalmente viaja no tempo e volta à Terra e encontra o planeta no futuro, dominado por macacos falantes que escravizam a espécie humana, a qual perdera a fonação. Essa primeira película deu origem a uma longa série, tamanho o sucesso que alcançou. Como naquela época a percepção das questões ambientais era ainda rudimentar e o mundo estava às voltas com o perigo de um conflito atômico, se interpretou que o filme pretendia apenas criticar a chamada Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, que ameaçava o mundo com o holocausto nuclear. Mas a grande metáfora do filme é a inversão de papéis entre os homens e os animais, para denunciar a opressão da nossa espécie sobre as outras, que não reagem porque são mudas e não comunicam os sentimentos. É para discutirmos esses aspectos da realidade, analisados os movimentos e instituições que promovem a proteção dos animais, que estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET. E para participar deste programa estão conosco os debatedores Rui Martinho Rodrigues, professor, advogado, historiador e cientista político, membro efetivo do grupo de colaboradores deste programa, presidente da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo. E também a doutora Geusa Leitão, que é presidente da UIPA, a União Internacional Protetora dos Animais. O produtor e apresentador titular deste programa é o jornalista e sociólogo Arnaldo Santos, temporariamente ausente para concluir mais um curso de pós-graduação no exterior. Eu sou Reginaldo Vasconcelos e peço ao assinante apenas 1 minuto para um rápido intervalo. Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET, em que analisaremos os direitos e a proteção dos animais. Estão conosco, neste programa, o professor Rui Martinho Rodrigues e a doutora Geusa Leitão, que é a presidente da UIPA. Eu inicio o programa, doutora Geusa, lhe lançando aqui a primeira provocação. Nos diga em que bases foi feita a Lei 12.505, uma lei estadual de 1995, que trata da questão da proteção dos animais no Ceará. Há 22 anos que eu estou na UIPA, nesse trabalho voluntário. A UIPA é uma ONG, a primeira ONG que se tem registro no país. Ah, que detalhe interessante. E não de proteção aos animais, a primeira ONG em geral. É interessante. Então, desde quando eu entrei na UIPA, havia uma dificuldade muito grande. Existiam poucos protetores de animais e as pessoas não entendiam das leis, não conheciam. Então, eu, muito amiga do padre Vieira... Não havia nenhuma cultura, né, não, de proteger animais. Estava iniciando. Muito amiga do padre Vieira na proteção do jumento, que o padre Vieira morreu e eu fiquei como referência na proteção do jumento, desse animal, né? A proteção que o padre tinha pelo jumento era real, não é uma coisa folclórica. Ele realmente o padre ficou muito famoso por causa do livro O Jumento Nosso Irmão, mas eu também tenho um livro há vários anos, Sua Excelência o Jumento, que eu conto toda a minha vivência na proteção desse animal e não consigo publicar esse livro porque eu não encontro patrocinador. Mas é um livro muito interessante porque eu pesquisei muito, né? E conto toda essa trajetória minha de sofrimento, de luta na proteção desse jumento, que deveria ser respeitado, porque é um animal que serviu muito, né? O ser humano, principalmente o homem do campo, e, no entanto, vive hoje aí abandonado e desprezado. Mas em relação às leis... Doutora, só um adendo aí sobre o jumento. Tem um empresário cearense
que me parece que mantém uma Jaime grande... Aquino. O Jaime Aquino mantém uma grande criação de jumento. Que é na intenção de preservar mesmo. Nessa época, o padre Vieira disse, minha filha, vá lá no Banco do Nordeste, na biblioteca, pesquisar sobre as leis de proteção aos animais. Nesse tempo não tinha internet, eu fui lá, me sentei, era mesmo procurando lá na estante, encontrei o Decreto Federal 24.645 de 1934, de Getúlio Vargas, e aí o artigo 64 da Lei das Contravenções Penais, que estabelece pena para aquele que praticar de abuso, que explorar animais, né? E só. Então, nós começamos a trabalhar com esse decreto federal, né? Até que foi sancionada a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. A Constituição de 88, ela já no artigo 225, parágrafo 1º, item 7, ela dispõe sobre a proibição de qualquer prática que submeta os animais à crueldade. Aí, vírgula, na forma da lei. Sempre que tem, na forma da lei, precisa de uma lei para regulamentar. É o artigo 225? 225, parágrafo 1º, item 7. Então, 10 anos depois foi regulamentada por essa lei 9.605, que ela tipificou como crime os atos de abuso e maus tratos contra animais de qualquer espécie. Porque a lei de proteção à fauna era só proteger os animais silvestres. Bom, tem uma preocupação mais ecológica, mais ambiental. Somente porque é considerado bem da União, inclusive na própria lei de crimes ambientais, a pena é muito maior, né? Em relação aos animais silvestres do que aos domésticos. Bom, então, nós começamos a fundamentar no decreto federal a combater as crueldades contra os animais nos matadouros. Nessa época existia aqui o Free For, hoje extinto, né? Lá nós vimos coisas terríveis, crueldades horríveis. Na forma de abate, com a maneira uma marreta na cabeça do animal. Aí nós começamos a lutar para que eles adquirissem a pistola pneumática, que minimiza o sofrimento do animal, porque o animal para ser abatido tem que ser sedado, a pistola seda, né? E ficamos nessa luta, conseguimos que o Free For adquirisse a pistola pneumática, até que no começo de 1995, com base em lei já existente em outros estados, nós elaboramos o projeto de lei que estabelece a obrigatoriedade de, em todo o estado do Ceará, utilizar a pistola pneumática, proibindo o uso de marreta, machado, foice, qualquer método arcaico e cruel de abate. Então, nós, agora, depois, né, já dessa lei, nós já ficamos com mais respaldo para cobrar o cumprimento da lei. Essa lei, além dela proibir o uso de métodos cruéis, ela estabelece também outras medidas de higiene, né, sanitárias. Ela estabelece a obrigatoriedade da fiscalização pela Vigilância Sanitária do Estado, o Ministério Público também, e que o Ministério pode até fechar o estabelecimento que não esteja cumprindo as determinações legais. Proíbe o abate. A lei foi elaborada pela UIPA, pela senhora, e foi proposta pelo... Eu entreguei um parlamentar. Um parlamentar. E ele apresentou, ela foi aprovada em todas as comissões, foi sancionada. Teria sido o João Alfredo. O João Alfredo, que nessa época ele era deputado estadual. Foi, não. Houve uma repercussão muito grande na época, né? Mas não se cumpre por quê? Porque há uma necessidade de fiscalização. Vocês não conseguem fazer cumprir de qualquer forma a lei. O que está faltando é a fiscalização por parte do poder público, das prefeituras,
do Ministério Público, sempre o que ocorre é que as prefeituras do interior não estão preocupadas com isso, porque muitas delas já fizeram termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, mas não cumpre. Então, populares, né, as pessoas que moram lá nesses municípios, geralmente eles me procuram e eu digo, bom, mande uma prova, porque para entrar no Ministério Público com a representação eu tenho que ter uma prova. Às vezes eles mandam fotos e tudo, mas geralmente eu faço o seguinte, eu peço a reportagem dos jornais, né, que vão até o local, porque aí eles fazem as imagens, fazem a matéria, eles fazem entrevista com populares, eles fazem entrevista com secretários de saúde, e eu, de posse daquela matéria que saiu no jornal, eu já tenho uma prova, né? Porque tem as fotos. Você faz prova com a matéria aí do jornal. Eu vou, faço uma representação, entrego a CAUMAS, né? Na Coordenadoria do Meio Ambiente, lá da Procuradoria-Geral de Justiça, que é à frente da doutora Sheila Pitombeira, e ela se comunica com os promotores das comarcas de lá, do interior, onde está acontecendo, né, essa irregularidade nos matadouros, e o promotor de lá providencia ou um termo de ajustamento de conduta, ou caso eles não cumpram ou não queiram assinar, né, o TAC, ele entra com ação civil pública para fechar o estabelecimento, interditar até que eles se adequem à lei, usar, né, a pistola pneumática para que o animal seja abatido sem sofrimento. Professor Rui, a gente sequenciando esse tema, tem a questão das vaquejadas. Há uma grande luta contra e a favor das vaquejadas. Os defensores dizem, eles estão hasteando um artigo da Constituição que protegem a cultura, os hábitos tradicionais, a tradição e tal. O senhor acha que a vaquejada está protegida por essa norma que defende a cultura, ou a vaquejada também estaria ferindo aquele outro artigo da Constituição, 225, que trata da crueldade dos animais, contra os animais? A tourada é uma tradição cultural muito forte na Espanha, em toda a Espanha, né? Eu acho que muito mais forte do que a vaquejada no Brasil. Talvez, no entanto, com certeza. A Catalunha. A Catalunha é uma região autônoma da Espanha, na costa do Mediterrâneo, votou uma lei extinguindo a tourada. Causou reação, mas se os parlamentares aprovaram, e se eles têm representatividade, certamente, embora isso esteja muito ligado à cultura ibérica, não só à cultura, mas às finanças, porque aquilo movia um grande turismo. É até um símbolo nacional. É um símbolo, Então, é porque realmente a sociedade está dividida e tem parcelas da sociedade expressivas que apoiam essas medidas. Eu acho que o nosso caso aqui não seja diferente, né? Também existe um conflito assim com a farra do boi em Santa Catarina, mas lá é uma tradição cultural mais forte. Eu acho que a vaquejada aqui não chega a ser uma tradição cultural tão forte, não. Está nascendo ainda como tradição. É uma coisa que talvez não tenha mais do que uns 30 anos de atividade expressiva. Porque anteriormente o que existia era realmente a derrubada do boi. Como trabalho. Eu ainda alcancei a vaquejada no interior, que era parte do trabalho. Era um trabalho. Eles perseguiam o boi na caatinga e derribavam o boi para fazer uma contenção lá na criação do boi. Depois transformou-se num esporte. Mas, de todo modo, isso suscita aquela discussão se o direito, como produto de atividade legislativa, deve simplesmente respaldar o que é costume ou deve ter uma atividade de transformar os costumes. Eu entendo que a atividade legislativa deva ser de representação e não de tutela nem de curatela. Então, se fosse para ir contra os costumes, ou contra costumes sedimentados, eu seria um crítico dessa iniciativa. Até porque o que vai contra os costumes de uma sociedade se transforma em lei, mas é lei que não pega, como se costuma dizer no Brasil. Nós temos lei que não pega. Não tem eficácia. Não tem eficácia. Como não tem eficácia a repressão do jogo do bicho, como eu entendo que não tem eficácia hoje a repressão das drogas psicotrópicas. A repressão ao jogo do bicho eu acho uma coisa sem sentido, porque
porque não representa um vício, ninguém perde fortunas no jogo do bicho, é uma coisa popular, antiga, criada, acho que pelo imperador, para levantar fundos para o jardim zoológico. Ademais, a maioridade... Hoje em dia, na clandestinidade como ele vive, ele se cerca de crimes. Mas deveria ser regulamentado. A maioridade significa liberdade para fazer escolhas, arcando com o ônus das consequências. Ainda que o jogador sofra algum prejuízo, é uma decisão livre dele. Mas fechando esse raciocínio aí, eu diria que no nosso caso, essa prática não é tão expressiva da cultura popular. Esse argumento não vigora nesse caso. Não vigora. Eu acho que outras medidas legislativas que têm sido adotadas aí contrariam muito mais as nossas tradições do que isso. Vamos encerrar esse bloco, vamos passar para o segundo bloco, onde a gente vai continuar esse tema que é muito importante e certamente a doutora Gelma ainda tem muito a acrescentar. Senhores, esse é o programa Visão Política, pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET, e eu sou Reginaldo Vasconcelos, que peço ao assinante apenas 1 minuto para um rápido intervalo. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Política, pela FGF-TV, canal 14 da NET, em que estamos tratando sobre os direitos e a proteção dos animais. Estão conosco o professor Rui Martinho Rodrigues e a doutora Geusa, que é presidente da UIPA, no Ceará. Doutora Geusa, nós estávamos falando no bloco anterior sobre a questão da vaquejada. Os defensores da vaquejada e de outros esportes correlatos, como o rodeio, alegam que aquilo é uma atividade justa, porque o participante corre um risco tão grande quanto o animal. Ele também se arrisca e o animal, afinal, não morre e tal. A senhora apoia esse pensamento ou acha que é sempre crueldade contra o animal? Bom, primeiro de tudo, o participante vai porque quer. E o animal não, ele vai forçado. Ele vai fazer uma coisa que é incompatível com a natureza dele. Ele não quer. Ele não quer estar ali, ele está ali forçado. Mas agora, como foi falado em curatela, em tutela, eu tenho algo a falar sobre isso. O decreto federal 24.645, que eu já mencionei aqui, continua em vigor, porque nunca houve nenhuma lei que o revogasse. Então, quando nós entramos com a representação, citamos esse decreto federal, que foi o que já existiu de melhor no Brasil em termos de lei de proteção aos animais. Porque no artigo 3º, ela vem estabelecendo assim, tudo que é considerado maus tratos. Dentre eles, colocar animais para lutas, né? Tanto animais de espécie diferente, como da mesma espécie, em lugares públicos ou privados, touradas e simulacros de touradas. Dentro desse simulacro de touradas estão a vaquejada, o rodeio, a farrada do boi. A vaquejada aqui no Nordeste é como o rodeio no Sul. Envolve muito dinheiro, um poderio econômico muito grande. Mas essas coisas tendem a se espalhar pelo país. Hoje, né, com a mídia... Já tem gente interessada em rodeio aqui, interessada em vaquejada por lá. Mas quem falar que é cultura, que é tradição, eu digo o seguinte, não é cultura e não é tradição, é uma crueldade e é um crime. Mas mesmo que fosse cultura e tradição, se não presta, tem que acabar. Se fosse assim, a mulher ainda não teria direito de votar. Verdade, existia ainda a escravidão. Exato, eram tradições que não... Então, na vaquejada e no rodeio, são utilizados métodos cruéis, que não são mostrados ao público. A vaquejada, este ano, me surpreendeu, porque ela não teve a vaquejada de Itapebussu. Não ocorreu? Ocorreu, mas sem o alarde dos anos anteriores. Esse negócio de dizer que
que há uma lei que regulamenta a vaquejada é uma farsa. Existe uma lei de 2001, ela regulamenta a profissão de peão. Sei. Para efeitos trabalhistas. Pois não. Então, peão, vaqueiro, a pessoa que trabalha com gado. Por quê? Porque eles não tinham direito nenhum e tal. Regulamentaram a profissão. Então, agora eu descobri que, porque toda vez que tinha vaquejada, eles colocavam nos jornais, faziam aquela entrevista, 2 páginas inteiras sobre a vaquejada, mas eles me procuravam também para eu dar a entrevista, né, a minha posição. E eu dizia que era crime, citava as leis, o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98, que no artigo 32 ela estabelece penalidade para quem praticar ato de abuso, maus tratos, ferir e mutilar animais de qualquer espécie. Então, agora, doutora Josi, a legislação ambiental, que tem uma filosofia diferente, porque a legislação da qual a senhora trata, ela tem um objetivo humanitário, não é? As leis ambientais, elas visam a questão da ecologia, a questão do meio ambiente, da cadeia biológica. E é curioso que você não pode criar animais da fauna silvestre em cativeiro, em pequenas gaiolas, mas há uma permissividade para os animais exóticos, que são também tratados dessa forma e a lei ambiental já não os alcança, né? Aí uma contradição. Não sei o que é que o professor Rui pensa disso. O que é que o senhor acha, professor? O animal doméstico, ele tem... A gente fala assim, animal doméstico, como se fosse uma coisa só, né? Mas existe um animal de trabalho, que tem uma importância econômica, existe o animal de lazer, existe o animal de companhia, e existe toda uma classificação que se pode fazer. De trabalho, o senhor diz animal de tração. Animal de tração, o animal, digamos, o cão de guarda, e o animal para exploração econômica, né? Além dos animais para fim de pesquisa. São realidades diferentes que têm que ser regulamentadas de uma maneira diferente. Os animais de pesquisa só muito recentemente têm alguma preocupação com eles. A nossa convidada... A lei Arouca, recentemente, né, contra a vivissecção. Que é fazer cirurgia no animal. Experiências com animais vivos, cortando o laboratório. Essas preocupações são essencialmente da esfera da sensibilidade, né? Como você citou muito bem, as preocupações ambientais são de outra ordem, são com a racionalidade da sustentabilidade econômica e ambiental. Agora, eu acho que há algumas discriminações. Por exemplo, você não pode abater um animal silvestre se for um animal atimóvel, que derrama sangue. Mas se for um animal hidróbil, um peixe, você pode pescar. Os peixes estão meio desprotegidos. A vida do peixe... Sei que o ambiente aquático não está protegido, você joga... Até tem a negócio da caçoeira, há uma certa preocupação. Eu penso que os animais que têm utilidade econômica, eles teriam que ser regulamentados, talvez, nas leis do âmbito econômico, né? Ou, digamos, animal de tração. O próprio Código de Trânsito deveria contemplar esses problemas. Há uma preocupação da UIPA nesse sentido, doutora Josi? Com relação aos animais? E os animais de rebanho para exploração econômica poderiam ser objeto da legislação pertinente à economia rural. Mas tudo perpassado pela lei que protege os animais contra a crueldade. Agora, eu acho em qualquer atividade. Eu acho que quem precisa ser disciplinado também são os donos de animais domésticos. Olha, os cães domésticos, a gente vê nas calçadas próximas dos condomínios cheias de dejeto de cão. Os animais, as pessoas hoje criam um cão no apartamento e descem para o cão fazer suas necessidades na calçada da rua e voltam. Quando o cão manifesta vontade de atender alguma necessidade, eles descem e vão. E a gente vê muito esse rito ali no bairro de Fátima, onde eu moro, que é um bairro muito verticalizado. Isso é um verdadeiro ritual. Tem pessoas que descem de vez em quando com os cães para sujar as calçadas. Isso é que eu acho que precisa de uma regulamentação. Além da proteção dos animais, deve-se disciplinar a conduta dos donos de animal. Mas nós orientamos os donos de animais.
Em outros estados, se passeia muito com os animais, com cachorros principalmente, mas eles levam saquinho. Um saquinho. Minha filha leva mas saquinho. Tudo é questão de educação. É a cultura aqui do nosso povo, que ainda está muito atrasada. Mas como eu estava falando aqui, comecei a falar e não terminei sobre a tutela dos animais, o decreto federal no artigo 1º... Mas eu tinha me referido à tutela do homem, quando ele falou em jogo do bicho. A tutela da pessoa maior, quando ele falou em jogo do bicho. Eu vou falar agora na tutela dos animais. O decreto federal estabelece que todos os animais existentes no país são tutelados do Estado. Quando nós ingressamos com ação na Justiça, quando tem o autor da infração, não é? E a vítima. A vítima não é o animal, a vítima é o Estado. Porque o animal é tutelado do Estado. O animal não é titular de direitos, né? Então, estabelece também que é dever do Ministério Público e das sociedades protetoras dos animais defender os animais em juízo. Nós temos a preocupação com todos os animais de todas as espécies. Eu gostaria de chamar a atenção aqui, quando eu falei no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir e mutilar animais. Muitas vezes a pessoa diz, não tem maltrato, mas e o abuso? Só o fato. Vamos ver. Os animais exóticos são os animais de circo. Eles não são silvestres, também não são domésticos, né? Porque eles não são da nossa fauna. Perfeito. E são amestrados para fazer lá... O da nossa fauna tem uma proteção muito grande, os animais silvestres, né? Então, o fato de você pegar um elefante e fazer treinamentos, aqueles treinamentos eles apanham, eles levam chicotadas para poder ele temer o domador, para ele obedecer o domador, mas ninguém vê, né? Isso aí ninguém vê. Mas só o fato de você pegar aquele animal e levar para um ambiente que para ele é estranho, barulhento, com muitas luzes, muita música e tudo. Estresse muito. E fazer com que um elefante daquele tamanho se sente num banquinho bem pequenininho, aquilo ali já é um abuso. É isso? Com toda certeza. Então, as pessoas, inclusive a polícia, quando a gente chama a polícia para ver um maltrato ali com o animal e tudo, eles ficam assim, não sabem, por mais que eu já tenha dado palestras no Comando Geral da Polícia Militar, em todo lugar já dei palestras, mas eles não entendem direito. Não é somente o maltrato, porque o que é que diz a lei? Praticar de abuso, maus tratos, ferir e mutilar animais de qualquer espécie. São condutas diferentes, abuso, maus tratos. Só o abuso já está infringindo a lei, não é isso? Claro. Sim. Então, cada conduta dessa é instante. E voltando aqui ao assunto da vaquejada, esse ano eu fiquei aguardando que saísse nos jornais a vaquejada de Itapebussu, já aguardando que me procurasse para me pronunciar. Não houve nenhuma divulgação. Só está saindo da moda, está perdendo a força. Eu achei que, inclusive eu vi, tem uma revista Vaquejada e Companhia, que uma pessoa me deu, porque eles não andam distribuindo assim, né? Uma pessoa conseguiu e me deu, então tem uma pessoa aí da vaquejada, né? Que administra esse negócio de parque de vaquejada e tudo, e ele falou que a vaquejada estava em decadência e que um dos motivos era a irregularidade, né? E que eles estavam lutando para ver se agora em 2011 havia mais um impulso. E eu fiquei esperando agora e não vi tanta divulgação em relação a essa vaquejada. Realmente está desacelerando esse costume. Então eu já fiquei com a esperança que daqui para frente as pessoas se conscientizem, porque existem métodos cruéis. Eles colocam aqui na mão uma luva, nessa luva eles colocam os preguinhos, as taxinhas, para poder segurar o rabo. Quando eles arrancam o rabo, eles ganham ponto, deixando... né? A vassoura do rabo fica na mão do vaqueiro. Fica na mão e eles ganham ponto. Ou do peão. É como corrida, é tudo. Olha, no rodeio tem o sedem, que é uma tira de couro que eles colocam em cima dos testículos dos animais, que apertam, muitas vezes em cima de feridas já existentes. Aquilo ali faz com que o animal pule, porque se o animal não pulasse daquele jeito, não tinha nenhum... Não tinha graça a não coisa. tinha clímax para a festa, não é isso? É como a corrida de jumento.
todo mundo sabe que o jumento não corre. O jumento, apesar de ser um animal explorado e tudo, mas ele é lerdo, ele anda devagarinho. Para poder ele correr nessas corridas, porque eles fazem aquelas apostas, que chegar primeiro ganha e tal. Então, essas corridas de jumento, eles colocam cigarro aceso dentro do ouvido do jumento, para poder o jumento ficar doidão e correr, entendeu? Fazem loucuras. Então, né? são crueldades terríveis que as pessoas que não estão envolvidas, como eu, não sabem, como eu e com muitas outras, não é isso? Então você vê só o quê? Você só vê aquilo que eles mostram, mas eles não vão mostrar o que está por trás daquilo nos bastidores. Sobre o confinamento de animal em ambiente inadequado, me parece que isso vem acontecendo ultimamente em grande escala com o animal doméstico, que é o cão. Eu acho que o cão não é um animal para apartamento. Não. Inclusive cão de grande porte hoje se requer mais espaço para que você... Então requer mais espaço. Não é, mas também não é proibido. Não é proibido. Desde que... Então, olha, é o seguinte, é o direito de vizinhança, é o artigo 554 do Código Civil, de 1916, né? E agora não estou me lembrando qual é o artigo. E também é o artigo 10 e o artigo 19 da Lei do Inquilinato. Ele diz, em outras palavras, ele diz o seguinte, que a sua unidade autônoma você pode utilizar da maneira que lhe convier, desde que o direito de vizinhança, né? Desde que não cause dano ou embaraço ao sossego, à saúde e à segurança dos vizinhos. A gente tem, ao longo desses anos, distribuído orientações para os donos de animais em apartamento, que eles não deixam os animais, o cachorro, geralmente um cachorro, e o porte do cachorro também é importante, você não vai pegar um labrador e botar dentro do apartamento. Claro. É um poodlezinho e tudo, não há problema ele criar no apartamento, e a lei não proíbe, e a jurisprudência pátria é rica nesse sentido, de dar ganho de causa ao animal em apartamento, desde que ele não prejudique os outros. Então a gente orienta, não deixa andar nas horas comuns. Quando você estiver no elevador, que for descer com o animal, bote a cabeça dele assim para trás, para ele não assustar as pessoas que entram. Não incomodar ninguém. Então, para não incomodar ninguém. Ele não incomodando ninguém, os vizinhos, né? Então, o síndico, sim, isso é muito importante. O que acontece é que, geralmente, os síndicos, eles com base no regimento interno, né? Na convenção do condomínio, eles colocam, né, já existe na convenção do condomínio uma cláusula que diz que é proibido ter animais em apartamento. Olha, se for proibido, nós também não podemos morar em apartamento, nós também somos animais. Mas poder, no apartamento, ter animal, pode. Só não pode prejudicar a saúde, o sossego e a segurança dos Doutora vizinhos. Geusa, nós temos que ir para o intervalo, e no próximo bloco a gente retoma essa questão que é importante. Doutora Gelma também é advogada, conhece profundamente a legislação pertinente à área que ela atua. Este é o programa Visão Política, pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET. Eu sou Reginaldo Vasconcelos e peço ao assinante 1 minuto para um rápido intervalo. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Visão Política, pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET, em que estamos debatendo sobre os direitos dos animais e a sua proteção. Estão conosco o professor Rui Martinho Rodrigues e a doutora Geusa Leitão, que é presidente da UIPA. Professor Rui, eu iniciei esse bloco lhe fazendo aqui uma pergunta. Sobre as brigas de galo. O senhor é professor de História da Política. As brigas de galo foram proibidas, a rinha de galo foi proibida pelo Jânio Quadros, na sua meteórica passagem pela presidência da República. E no ano seguinte, isso foi em 61, em 62, ela foi revogada por um novo decreto de um gabinete de ministros, que acho que presidido pelo Tancredo Neves. Foi naquela pequena experiência de parlamentarismo que houve, professor? Foi, né?
Então foi revogada a lei que proibia a briga de galo. E, enfim, a briga de galo é muito comum em outros países, no Timor-Leste, na Argentina. É proibida em apenas um dos estados americanos, a Louisiana. É permitido no resto. Ela continua, eu perguntaria ao senhor como jurista, ela continua proibida no Brasil com base nessa legislação paralela? Com base na consideração humanitária. Porque não é só o galo, brigam canários, É? brigam peixes, cães. No Japão a briga de cães é muito comum. Não há necessidade de uma proibição específica para cada espécie, né? Há uma restrição às práticas que impõem o sofrimento ou impõem o estresse demasiado ao animal. E isso enquadra a rinha. Embora seja uma dessas leis que não pega, né? É leis que não tem eficácia nenhuma. Leis que não pega, né? Professora Geusa, essa proibição da tourada, foi proibida a tourada nas Ilhas Canárias e foi proibida na Catalunha. Na Catalunha. Local onde ela era muito importante na cultura do povo. A UIPA, como é internacional, a senhora tem notícia se ela teve alguma participação nas pressões que resultaram na proibição? Tivemos. Falar? Nós participamos em todas essas lutas, combate à matança de baleias, de focas. Nós temos as listas na internet e que a gente participa de todas essas campanhas. Porque entendeu? Nós temos o Greenpeace, que é internacional, que também trabalha muito nessa área, mas eu tenho a impressão que o Greenpeace tem uma preocupação mais ligada ao meio ambiente, à ecologia, ou não? Ou também essa visão humanitária também? Eu acho também, ela é toda. Porque é o seguinte, a lei de crimes ambientais, essa que eu falei, é de 9.605, ela protege o meio ambiente como um todo. Não, o artigo 32 é em relação aos animais domésticos, né? Mas tem um capítulo que é todo destinado, assim, a seção 1, dos crimes contra a fauna, seção 2, dos crimes contra a flora. Então, ela combate queimada de matamento, até mesmo pichações que né? Esses rapazes gostam de fazer também, ela estabelece penalidade para isso. Ela tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente como um todo, né? Agora, em relação à briga de galo, a briga de galo é a briga mais horrífica que pode existir na face da Terra, só comparável àquelas lutas dos gladiadores na arena romana. Então, Alexandre, VI imperador da Macedônia, nas lutas para a conquista da Ásia, antes de levar seus soldados para o campo de batalha, ele levava para ver uma briga de galo, para incentivar nos soldados a lutar até a morte, não desistir diante do adversário. Então, também agora, de uns tempos para cá, surgiu também briga de cães. Eles colocam pitbull. Pitbull, se ele for criado com amor e carinho, ele é dócil, fiel e leal companheiro. É verdade. Porque o animal é o espelho do dono. Ele não é feroz, é o ser humano que faz dele ser feroz, né? É verdade. Então, essa briga estão trazendo terrível. Isso do exterior. E outra coisa, Brasil. E ninguém sabe, e ninguém encontra. Porque a gente já tem tentado muito com a polícia, a não sei que se saibam e não querem dizer, mas ninguém encontra. São pessoas muito ricas, que diz que o prêmio até uma Hilux, para quem ganhar, quer dizer, o do vencedor, do animal vencedor, né? E geralmente são em sítios e afastados, né, da cidade, onde eles têm essas competições, e nós não conseguimos localizar até hoje uma rinha de pitbull, mas sabemos que é terrível. É, os animais ficam muito feridos. Muito briga de galo feridos. também, eles amarram alguns. Que é uma tradição, é a briga de canário, né? Também é uma longa tradição. Não, também eles deu um roipinol nos canários, porque isso tudo, é como eu falei, existe aquilo que não é mostrado ao público, aquilo que tipo, está por trás dos bastidores. O canário, eles colocam na hora da briga, porque eles não querem brigar, ele não quer, aquilo eles não estão com vontade de brigar. Quando eles brigam na natureza, às vezes para disputar território, disputar a fêmea, e tudo, é outra coisa. Mas eles ele não é da natureza. Aquele resultado do estresse é que ele é submetido com essa finalidade de fazê-los brigar. E é treinado para aquilo. Exato. Então, mas eles colocam roipinol,
para que eles fiquem agitados, né? E crie aquela, como eu falei já, o clímax da festa, né? Aquela animosidade entre os machos da espécie. Você tem um problema também gravíssimo em relação à crueldade, professor Rui. A culinária tem inventado pratos sofisticados que envolvem necessariamente maltratos graves a animais. Tem a história de um bezerro, o vitelo, que eles prendem num cubículo ele fica submetido a uma restrição alimentar e sai de lá cambaleando e vai ser morto, porque aí a carne está macia. Tem uma ave que na Europa, eles colocam numa caixinha com apenas um orifício onde eles vão colocando comida e a ave come para poder ter luz, ter ar, e come ali até ficar gorda. E ela é afogada em conhaque para ficar a carne saborosa. Eu vi uma vez o dicionarista Wise, que tinha a mania de experimentar essas novidades, dizer que na África havia o hábito de comer o cérebro de um macaco ainda vivo, amarrava o macaco, coisas horríveis. O macaco defumado, pega o macaco vivo e queima. Quer dizer, essas pessoas deviam ter, eu não sei o que o professor Rui acha, deviam ter uma indigestão moral em consumir alimentos que provoquem tanto sofrimento aos animais. Existem muitas tradições culturais violentíssimas, não apenas com animais. Né? A Índia tinha aquela tradição, e de vez em quando parece-me que ainda acontece nos grotões da Índia, embora o moderno Estado indiano procure reprimir, de incinerar cadáveres. Sim, ainda é um hábito. E no cadáver, e juntamente com o cadáver do falecido, incinerar a viúva viva. Era uma tradição cultural. Quer dizer, o fato de ser tradição... Você lembra o que a doutora estava dizendo há pouco? O fato de ser tradição não justifica... Não justifica tudo, não justifica, embora não justifica permanecer tudo, a crueldade. Embora alguma coisa deva ser compreendida. Né? É claro. Eu queria, agora no final do programa, no final do bloco, eu queria fazer referência a esse livro, Rudes Brasões. É um livro do poeta Virgílio Maia, também advogado, irmão do nosso confrade Luciano Maia, da Academia Cearense de Letras e da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, que é um livro belíssimo, que tem um prefácio da nossa Raquel de Queiroz. Nesse livro, ele trata sobre as marcas de gado no Ceará, os chamados ferros de gado, que apresenta uma característica da blasonaria. Esses traços aqui têm toda uma tradição ligada às famílias que criavam gados e que envolve algum sofrimento, porque o animal é ferrado. Isso devia ter já evoluído para alguma coisa mais... Mas, enfim, é um trabalho belíssimo do Virgílio Maia, no seu amor telúrico pelas nossas tradições cearenses, que eu recomendo, é um livro belíssimo. E queria também dedicar esse programa à doutora Suiane Saboia, que, embora seja geóloga, ligada mais ao reino mineral, portanto, é uma grande interessada nesse tema, uma grande protetora de animais. Tem muitos animais na casa dela, ela recolhe animais abandonados, cães e gatos, e não se pode nem falar em maltratos de animais na presença dela, que ela fica abalada. A doutora Suiane, inclusive, para-acadêmica, porque é a mulher do nosso colega Adriano Jorge. Eu queria agradecer a presença da doutora Geusa, que é a nossa colega advogada e é presidente da UIPA, União Internacional Protetora dos Animais. E ao professor Rui, que está sempre aqui conosco. Nós contávamos aqui com a presença também do deputado Augustinho Moreira, mas ele não pôde comparecer, nos avisou aqui na última hora. Agora, no encerramento do programa, eu vou pedir à doutora Geusa, que é presidente da UIPA, que ela teça aí as suas considerações finais sobre o tema da proteção dos animais. Bom, eu queria deixar uma mensagem, no sentido de que o ser humano reflita, que ele tenha consciência de que ele não é o dono do planeta, ele tem que respeitar os seus vizinhos, os animais, as plantas, o meio ambiente como um todo, e que os animais são seres sencientes, eles sentem e sofrem como nós, eles têm direitos tanto quanto os seres humanos. Existe a Declaração Universal dos Direitos dos Animais,
proclamada na Bélgica, Bruxelas, e que tem o mesmo valor que a Declaração Universal dos Direitos dos Homens. E que ela foi assinada por a maioria dos países, sendo o Brasil um dos países signatários. Pois não, eu não conhecia que havia essa declaração. A dos homens, sim, do direito universal dos animais, é muito importante. Muito interessante. E ela garante aos animais todos os direitos, né, do ser humano, mesmo ela sendo assim, que as espécies são diferentes, é claro. Mas todos somos criaturas da natureza. De acordo com a sua espécie, né, ela deve ser criada e respeitada. E que se o animal for destinado ao consumo, que a morte do animal deve ser o mais rápido e indolor possível. Temos defendido que a causa da inteligência é a faculdade que só o ser humano tem de se comunicar consigo mesmo intimamente, produzindo o pensamento, e em seguida comunicar aos outros o que sente e o que pensou. Essa é a única diferença entre as pessoas e os outros animais, de modo que não é justo que tratemos os bichos como se não tivessem direitos, nem tivessem sentimentos. Talvez no futuro, quando a humanidade já dispuser de meios tecnológicos para obter proteína em quantidade, para substituir a carne, os nossos descendentes remotos se envergonhem de saber que nós precisamos matar miríades de animais diariamente para nos alimentar. Porém, já que isso ainda é necessário, devemos cuidar para que, pelo menos, os bichos que nos servem e nos alimentam não amarguem sofrimentos. Afinal, se morrer é preciso, sofrer não é preciso. Fica aqui, portanto, essa nossa reflexão sobre os direitos dos animais e sobre a sua proteção, prometendo voltar a esse tema em outras oportunidades, sempre em busca de trazer esclarecimentos aos que nos assistem e acompanham. Com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Visão Política, pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET, agradecendo aos nossos debatedores, o professor Rui Martinho Rodrigues e a doutora Geusa Leitão, e em especial agradecemos a você, assinante, com o nosso convite para um próximo programa. Até lá.